Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no nosso quadro, aqui no podcast da mineração. E hoje eu estou aqui com a honra e a presença aqui dois geólogos aí internacionalmente conhecidos, o Thales e o Dr. Yuri. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. A gente te agradece. Boa tarde, Johnny. Boa tarde para quem vai estar assistindo essa gravação aí depois. É uma grande honra para a gente ter recebido esse convite aqui para participar desse podcast. Espero que a gente fale coisas interessantes aí que vão agregar na vida desse mundo da geologia, né? Também agradeço e estou bem na expectativa de que isso traga bons frutos para todo mundo. É isso aí, com certeza. Pessoal, o Dr. Yuri, ele possui graduação, mestrado e doutorado em Geologia pela USP, é técnico do Sindical, que é o Sindicato dos Calcários, profissional KIPI em Exploração e Pesquisa Mineral, e membro da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, CCBB, e sócio da Geoinform. O Thales, que possui graduação em Geologia pelo Unesp, é membro ativo da SEG, né, que é a Society Economic Geologists, e membro da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, também da CCBC, tá? E nós vamos falar aqui como valorizar o direito ou ativo minerário para parcerias de venda, né? Então, deixa eu perguntar para vocês, explicar assim para nossos ouvintes, né? O que é um ativo, uma cava e um equipamento? Olha, um ativo minerário é basicamente tudo aquilo que vai envolver a parte de mineração, assim. Então, de modo geral falando, a gente pode citar o próprio direito minerário, né? Que vai ser aquela sua poligonal que você vai colocar na NM, no Sigmine, etc. Só que assim, além da poligonal, pode ser o próprio equipamento da cava, a própria cava, né? Que seria a mineração ali propriamente dita, ou a sua jazida, caso você ainda não tenha cava, ou pesquisa, ou nenhum equipamento. É tudo que está englobando ali o seu direito minerário. Então, basicamente, um ativo ali seria toda essa parte que está envolvendo a mineração. E ainda, quando uma mineração acabou, esgotou o minério, às vezes aquilo que seria um passivo pode se tornar, dependendo como você olha, um ativo. Por exemplo, se você tem uma cava perto de uma cidade grande, aquilo pode virar um reservatório de água ou até para colocar lixo doméstico, né? Fazer um aterro controlado. Então, ativo é tudo isso daí. No caso de uma cava e um equipamento, também entraria nesse rol, né, de ativos minerários? Sim. Beleza, então. Então, quando a gente fala nessa questão, né, quais são os principais pontos para dizer que um ativo minerário é viável para compra ou venda? Acho que meu pai vai saber responder melhor isso daí. Tá legal. Bom, a primeira coisa é ter documentação em dia, tanto ambiental como mineral. Eventualmente, ele tem só a documentação mineral, né, da Agência Nacional de Mineração, porque ainda não chegou na fase de exploração. Isso daí é fundamental, né? Então, para começo de conversa, tem que ter o direito minerário. Depois, ele tem que, se quiser valorizar o ativo, investir em pesquisa mineral bem feita. E essa pesquisa mineral, alguns critérios têm que ser levados em conta. Ele tem que pegar um profissional capacitado, não vai pegar o mais barato do mercado, senão o ativo dele pode correr um risco de interpretação muito sério. E ter um plano de pesquisa que conduza com bastante prudência e inteligência a pesquisa mineral dele passo a passo. E é muito comum quem investe em direito minerário não ter a capacidade suficiente para explorar ou para fazer pesquisa mineral completa. Então, ele pode fazer de um jeito que ele vá valorizando de uma maneira que atraia interesse de um investidor. Então, ele pode começar com mapeamento geológico, que é o básico, depois fazer geofísica, que muitas vezes a própria CPRM deixa disponível no site delas, e aí só reinterpreta.
depois fazer sedimento de corrente, análise de solo, até chegar a fazer alguma sondagem. Porque se não fizer nenhuma sondagem para provar que realmente ali tem um minério ou uma ocorrência, fica difícil atrair o investidor. E aí, que sondagem ele faz? Bom, se for rocha dura, o mais indicado é a sondagem diamantada, mas também é mais cara. Mas o que ele pode fazer? Fazer rotopercussiva, que tira o pó. Você analisa o pó e já vê se os teores são interessantes. E é bem mais barato. E já mostra firmeza no ativo que ele está oferecendo. Tem um outro detalhe ainda que é muito importante. Algumas vezes aparecem PLG e licenciamento mineral para a gente negociar. Mas aí também é muito interessante a pessoa pensar em transformar essa PLG ou esse licenciamento mineral numa portaria de lavra. Então, ele pedir mudança de regime e começar a fazer pesquisa e etc., aquilo que eu acabei de responder, para ele ter um direito minerário mais perene, de maior valor. Esqueci alguma coisa, Thales? Basicamente assim, o que mais vai valorizar o seu ativo mineral é a quantidade de informação que você tem. Exato. Uhum. Então, quanto mais informação você juntar de uma maneira confiável, por exemplo, você vai fazer a sondagem, vai fazer a coleta de amostra de sedimento de corrente, ou seja, o método que a pessoa vai escolher, também é legal você fazer isso em laboratórios que são reconhecidos, que são tradicionais no mundo da mineração, que já vai dar uma maior confiabilidade dos dados. Outra coisa que faz muita diferença também é um acordo amigável com o superficiário, né, da área que você está pesquisando. Você já ali conversar com o cara, já ter... ele já saber qual que é a sua motivação de estar lá, você ter uma boa convivência com a vizinhança, né? Porque no Brasil todo mundo sabe que qualquer coisinha burocrática enrola aí o processo uma década de anos, né? Exato. Então quantidade de informação, quantidade e qualidade, né? São as duas coisas que mais vão valorizar um ativo. Realmente é muito importante ter toda essa rastreabilidade também dos dados, né? Confiabilidade dos dados, para que seja realmente... Vamos pensar como se fosse um carro, né? Também. Imagina, eu vou comprar um carro, eu preciso da documentação dele, da documentação toda em dia, o carro todo feito as manutenções, tudo, e com o ativo minerário também, bem a grosso modo, vai nessa linha também, né? Exatamente isso. E a gente falou, né, quais os principais pontos, mas o que não é recomendado, então, fazer para que um ativo não seja desvalorizado? Olha, aí é basicamente o contrário do que o meu pai falou. Então, por exemplo, já teve casos da gente ir fazer o reconhecimento da área, o cara pedir para a gente fazer uma avaliação da jazida dele, do processo minerário, e a gente chegar lá e descobrir que a cava dele está fora da poligonal, por exemplo. Isso já é uma coisa que vai desvalorizar completamente seu ativo minerário. E a planta de beneficiamento, que pode estar também, né, nos critérios de um ativo minerário, a sua cava, seus equipamentos, lagoa de decantação, tudo isso tem que estar devidamente organizado, documentado dentro dos conformes, porque senão aparece um fiscal da INM lá e trava toda essa operação, você está ferrada. E outras coisas interessantes como transparência dos dados, você ser coerente com o que você está apresentando na fala, com o que vai estar presente nas documentações que você vai estar apresentando, porque no mundo minerário é muito comum, né? Chegar alguém falando que tem tudo e aí você vai ver na pesquisa, não é bem assim que acontece. O que é até legal de ressaltar é que, por exemplo, se você tiver atrás de algum investidor internacional, uma coisa que vai dar muito crédito para o seu ativo minerário é você fazer o relatório final de pesquisa nas normas internacionais, que seriam a NI 43101, que basicamente é o parâmetro que as empresas usam como laudos internacionais, né? Então é bom você pegar um bom geólogo para fazer essa pesquisa, uma boa empresa, mandar as análises para
para um bom laboratório. E é basicamente isso, assim, é ter cuidado com os dados que você vai ter e fazer tudo dentro dos conformes, porque o contrário disso só vai desvalorizar o seu ativo. Tem mais dois aspectos que eu queria colocar. Isso. Uhum. Eu vou completar. Eventualmente, fazer um relatório no padrão internacional pode sair caro, mas hoje em dia a gente tem a CBRR, que já tem mais de 100 profissionais que conseguem fazer relatórios no padrão internacional, controlados pela CBRR, que também faz parte do todo o grupo mundial que coordena esses relatórios. Então, já é possível, tem mais de 100 profissionais, geólogos e engenheiros de Minas que fazem parte da CBRR. E a CBRR faz parte da CRISCO, que é esse órgão internacional que regulamenta toda a pesquisa mineral, todo o jeito de que se deve tratar essa atividade de mineração. E o segundo lugar é o valor que você vai pedir. A gente já teve casos aqui que a pessoa fala assim, eu tenho aqui uma montanha de sei lá, cassiterita, né, um granito lá bonitão, cheio de cassiterita, e eu fiz a conta aqui, se eu vender tudo, vale 1 bilhão. Eu quero 20% desse 1 bilhão pago à vista. Já não tem sentido, né? Só para dar uma ideia, uma conta de padeiro que a gente faz assim, quanto vale o ativo dele? É 1 a 3% do valor do minério que tem lá dentro. Só para ter uma ideia, assim, para começar, porque isso varia muito de casa a casa. Exatamente, Então, não adianta chegar com conta de 1 bilhão, né? Pode acontecer, mas é muito raro, né? E senão o pessoal nem quer ouvir. Né? Não, a gente nem pega também, porque fica um negócio inviável de ser negociado. E o legal não, né? O interessante disso é que a maioria das ocasiões que isso acontece é quando o cara nem tem uma pesquisa bem feita. Ele fala que tem, mas não tem como comprovar e pede um preço exorbitante pelo ativo minerário dele sem ter uma pesquisa, sem ter, às vezes, nem ter sondagem feita na área. Exato, E se você chegar para uma grande empresa, assim, chegar com uma proposta dessa, já vai ter um impacto muito negativo para um futuro negócio, porque não vai sentir confiança nessa transição, né? Então é bem legal, assim, ter transparência nos dados e ser pé no chão, sabe? Não chegar com essas coisas muito absurdas, assim, né? Exato. Eu vi aqui no interior do estado, aqui em Pernambuco, que o pessoal estava confundindo muito o valor do terreno com o valor do ativo minerário, né? Que até um geólogo que é amigo meu falou, olha, uma coisa é o solo e outra coisa é o subsolo, né? Então vamos tentar entender. Uma coisa é seu terreno, beleza, o terreno vale esse valor. E o subsolo pode valer mais ou menos, entendeu? Isso é importante também. Exatamente é bem isso. comum aqui na nossa região também, que é uma região cerâmica, né? E que é um lugar que o alqueire aqui está em torno de 300 mil reais. Então, é um preço bem expressivo. E quando tem minério na propriedade de fazendeiro, é comum até ele dobrar o valor, já vi até triplicar. Nossa. Mas mais que isso, eu não vejo, não. E ele ganha liquidez para vender a propriedade. Mas não dá para sonhar muito mais alto que isso, não. Realmente. E isso também entra naquela questão que eu falei do que pode valorizar seu ativo, é a questão do superficiário, né? Porque como você citou, se você tem uma fazenda, não significa que você pode minerar ela. A solo e subsolo são coisas diferentes. Então, pode acontecer de uma pessoa fazer um requerimento na fazenda de outra pessoa e essa outra pessoa nem ficar sabendo. Então, quando a pessoa que está interessada em minerar avisa, busca contato com o dono da superfície, né, o dono do solo, isso já facilita muito, isso já cria
uma situação de amizade, assim, Uma parceria. com o dono, né? Uma parceria Exato, em que todo mundo vai sair satisfeito e vai ter bons frutos a partir dessa relação, né? E pode também coexistir, né, a atividade minerária com a atividade da fazenda. Pode Com os dois certeza. coexistir. Não Aqui precisa na nossa um região, acabar com o outro, né? exatamente. Aqui na nossa região, a gente tem grandes usinas, por exemplo, que elas têm áreas gigantescas para plantação de cana, onde produzem, né, etanol e essas coisas. E aí, dentro das próprias propriedades onde elas têm a cana-de-açúcar, do lado vai ter uma mineração de argila para cerâmica, por exemplo. Então, são duas coisas que podem coexistir muito bem e não necessariamente uma vai anular a outra ou vai entrar em conflito com a outra. E Exato. é bem legal, assim, essa relação que dá para ter da superfície com o subsolo, né? Exato. E a gente falou sobre essa questão, e então, após garantir, né, que seja realmente viável esse empreendimento, né? Como é que é o processo de venda? Não sei se vocês conseguem falar processo de venda tanto nacional como internacional. E necessita também tipo de autorização de algum conselho, como é o CAD, por exemplo? Eu vou começar falando, e acho que o meu pai vai completar aí com as informações que faltarem. Mas assim, começando o processo de venda, eu vou falar como funciona na nossa empresa. Geralmente, a gente vai ser procurado por um dono de um ativo, por alguém que é dono do processo minerário, ele que fez o requerimento da poligonal, dentro da área e etc. E aí, essa pessoa já vai ter realizado algum tipo de pesquisa, seja ela sondagem, amostragem, geofísica, já vai ter um relatório final de pesquisa. E a partir disso, quando eles têm essa base de dados para poder apresentar para alguém, eles nos procuram para a gente então achar um investidor ou alguém interessado em fazer uma parceria ou alguém interessado em comprar, alguém para monetizar esse ativo minerário que ele tem em mãos. Acontece também quando já é uma mina em operação, já tem toda a planta de beneficiamento, já tem a cava, já tem equipamentos, já tem equipe técnica, mas, por exemplo, o cara tá lá pegando calcário e aí chega numa profundidade que ele descobre outro minério que é da área dele, que não é o que ele se propõe a minerar. E aí o que ele vai precisar? Ele vai precisar de alguém que seja capacitado para fazer essa extração, esse beneficiamento, para entrar junto com ele ali, para montar uma nova planta de beneficiamento, para começar a extrair de uma outra maneira esse minério. Então, são esses tipos de casos que geralmente acontecem. A partir disso, quando a gente recebe esses dados, a gente vai fazer uma avaliação desses dados. O meu pai ele é um geólogo QP, então ele tem conhecimento aí, até pelo cabelo branco, para poder avaliar qual que vai ser a confiabilidade. Pois é, né? O meu cabelo branco é mais a área de planejamento, né? Então vou voltar tudo pro planejamento. É bem isso. E aí, assim, com esses dados que a gente vai ter à mão e com essa avaliação preliminar, a gente vai passar a buscar contatos para poder fazer a intermediação desse ativo. Então, uma coisa que é legal de ter é alguém com conhecimento da área que seja um bom vendedor, porque daí entra a parte de você fazer a propaganda. E dentro disso tem grandes eventos, exatamente, porque às vezes vai atrás de um corretor de imóveis, por exemplo, que não vai conhecer nada do assunto. Aí quando ele vai apresentar para alguém, provavelmente o interessado vai fazer perguntas a respeito do ativo, perguntas mais aprofundadas, da geologia, logística, e são coisas que ali, às vezes, o profissional que não está acostumado com esse tipo de situação não vai estar habituado e não vai saber responder essas questões, né? E daí a importância, por exemplo, para você fazer uma boa divulgação do seu ativo, você participar de eventos e congressos, feiras, SMEXMIN, Exposibran, Brasmin, ou até mesmo, no caso internacional, o PDAC. E a nossa empresa ela funciona dessa maneira. A gente então vai selecionar os projetos que a gente acha que vale a pena a gente apresentar para investidores,
e a gente leva esses projetos para esses grandes eventos. A gente faz uma apresentação, a gente leva teasers, leva folders, essas coisas, e tenta ali fazer um networking, né? Onde você vai atingir o interessado naquele minério em específico. E aí, a partir disso, a gente conecta ali o investidor com o dono do ativo, e aí o investidor vai começar a ir atrás. Então, vai querer os dados, nesses trâmites aí vai rolar um NDA, que é um termo de confidencialidade, para o cara também não pegar seu ativo e sair espalhando para todo mundo. Aí, dentro desses trâmites, geralmente o interessado vai querer fazer as próprias análises, vai querer fazer uma visitação na área, vai querer fazer uma sondagem exploratória para confirmar todos os dados que ele está recebendo. Então, assim, a partir disso a gente já consegue ver que não é um processo que é rápido. Ele demanda tempo, alguns meses, às vezes até anos, até você conseguir, de fato, vender o seu ativo. E aí, a partir daí, é mais um acordo do investidor ou do parceiro com o dono do ativo. Qual que vai ser o tipo de parceria que eles vão fazer? Vai ser compra total do ativo? Compra do direito minerário? Compra da superfície? Compra do terreno? Ou vai ser só uma parceria onde ele vai colocar dinheiro, vai comprar mais equipamento, vai investir em logística e aí, a partir disso ele fica sócio da empresa? Então, é bem variável o tipo de negociação que pode ter nesse tipo de negociação, né? Vou expandir um pouquinho mais do que o Thales falou. O ideal é ter algum relatório. Não precisa já ser o relatório final de pesquisa, mas pelo menos um relatório parcial das pesquisas, porque assim já tem algo concreto para mostrar para o interessado. Quando minérios que têm ativo, que têm valor para o mercado internacional, metálicos em geral, né, ou alguns minérios industriais, é muito interessante também ele ter os relatórios no padrão internacional. E a gente tem tido experiência, já é a quinta vez que a gente leva ativo no PDAC, algumas vezes a gente foi patrocinador do stand do Brasil, e inclusive depois eu vou dar para o Johnny as últimas apresentações que a gente fez no PDAC. A gente levou 7 ativos de 60 que a gente tem atualmente. E a procura está grande, é um momento muito interessante para a mineração como um todo, desde minérios para construção até minérios para a indústria de carros elétricos, né? Lítio, níquel, tá todo mundo correndo atrás. E uma outra coisa é assim, às vezes aparece corretores que têm bons ativos para vender e não sabem como fazer. Aí a gente faz parceria com esses corretores, porque realmente eles não têm como atingir um mercado muito específico, como é o caso da mineração. Inclusive, a gente também tem Cresce, para poder negociar totalmente legalizado. Bom, eu acho que era isso que eu queria completar do que o Thales falou. Faltou a questão que o Johnny perguntou, se precisa de autorização para fazer essas vendas. Exato, semelhante ao CAD, né, em alguns casos. Isso, alguns casos precisa, mas é raro, porque quando tem, sei lá, nióbio, que tem uma empresa só que explora 90% do nióbio no mundo, se uma outra for comprar, é capaz que tenha que pedir aprovação para o CAD, mas é coisa rara. O principal é a ANM, que tem que fazer a documentação para que a ANM aprove. E uma das documentações que vai ter que provar e que talvez deixe de ser necessário, tem um projeto para isso, é o atestado de capacidade financeira, que quem for comprar precisa ter. Uhum. Mas isso, se for uma empresa capitalizada, não é difícil de conseguir. Thales, você já meio que falou um pouco, vocês conseguem explanar um pouco mais, mas como normalmente ocorre o acordo do dono do ativo com o investidor? Vocês trabalham nesse meio de campo, mas
no final, assim? Como é que corre esse acordo? Olha, tudo isso vai depender do que o dono do ativo está interessado. Tem todo tipo de acordo, é muito flexível e muito variado. Pode ter o cara que ele não quer investir na mineração, que ele só quer. Ele achou, fez a pesquisa e o lance dele é prospectar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai achar o minério, vai fazer a pesquisa e vai vender o ativo completamente, todo o direito minerário, os equipamentos, tudo para o investidor, para o interessado. Ou também pode ter casos onde o dono do ativo não tem o dinheiro para começar a exploração, mas é algo que ele quer fazer. Então, pode ser que entre como um investidor, onde ao invés de ele comprar completamente o ativo minerário, ele vai fazer uma parceria ou uma sociedade junto com o dono desse ativo. Então, ele vai entrar com dinheiro e a partir disso, quando o dono do ativo começar a minerar, vai uma porcentagem do lucro para esse investidor ou para esse parceiro e por aí vai. É bem flexível esse tipo de acordo. Isso aí geralmente fica mais a relação investidor com proprietário mesmo, que vai rolar essas diferenças. Queria ainda colocar outra situação. É muito comum a gente ter minerações de pequeno e médio porte que encontram ativos que não é a praia deles. Por exemplo, a gente tem um ativo que é de calcário, e no meio do calcário ele encontrou ouro de escarnito. Né? Olha só que interessante. Só que não é praia dele minerar ouro. Então, ele quer achar um parceiro, como o Thales acabou de dizer, ou venda total, e para o negócio ser valorizado. Tem outro caso também que é muito comum, que a empresa estrangeira ou a empresa que quer comprar o ativo minerário, ela é uma júnior, e ela tem a expertise em pesquisa mineral. Então, normalmente, essa empresa que está interessada em comprar não aceita pagar nada adiantado. E que é uma coisa que o investidor, o proprietário brasileiro pede muito. Quero tanto adiantado. Não. O que a empresa faz? Ela vai lá, faz um acordo, deixa tudo escrito, eu vou fazer a pesquisa, se tiver X toneladas, eu te pago tanto, se tiver 2X, eu te pago 2X, se tiver meio X, eu abandono e te devolvo a pesquisa. Mas ele só vai pagar depois que a pesquisa mineral esteja comprovada e melhor avaliada, o que é um bom negócio para todo mundo. E, em geral, a gente percebe assim, quando a pessoa quer só vender, parece que a própria pessoa não acredita no ativo minerário que está vendendo. Então, é legal a pessoa pedir para ser parceiro, porque assume o risco junto. Exato. É uma dica, né? Até uma dica, para não chegar com muita sede ao pote. Não, realmente é muito importante essa cooperação, essa parceria, né? Para que quem esteja assistindo entenda mais sobre essa questão dessa venda de ativos, né? Que nesse ano que passou e esse ano que a gente está, ficou um holofote em cima, sobretudo do que você falou, doutor Yuri, a questão de minerais estratégicos, né? Para alguns ramos setores aí da economia mundial, que não está vindo para canibalizar nem acabar com os recursos, tá? Que eles sejam utilizados aí da forma mais viável, né? E tem todo órgãos que estão fiscalizando, tem todo um trâmite para ser feito, não é da noite para o dia, como o Thales disse, né? Chega a ponto de ser até anos a questão da aquisição. E a gente chegando aqui ao final do nosso bate-papo, gostaria que vocês falassem um pouco mais da empresa de vocês, divulgassem aí para o pessoal procurar vocês nessa questão de compra de ativos e o espaço de vocês aí. Ok, a empresa tem 35 anos, é uma empresa de geologia, geofísica e de intermediação de direitos e ativos minerários. A gente... como eu já disse agora há pouco, tem estado presente em várias feiras de mineração, temos muitos contatos
e estamos expandindo bastante, já tivemos alguns casos de sucesso, temos vários ativos muito interessantes e estamos interessados tanto de pegar mais ativos para vender, como também de ofertar os ativos que a gente já tem. Se alguém quiser conhecer melhor, pode entrar no nosso site, né? www.geoinforme.com.br. Acho que isso vai estar disponível ali no site também, né, Johnny? Vai estar sim. Eu vou deixar o link do site de vocês, os artigos que você vai disponibilizar para o pessoal, vai ser bastante rico aí. Legal, muito obrigado. Isso aí. Eu acho que um jeito interessante de terminar assim, essa conversa, esse bate-papo, é enfatizar que o Brasil ele é uma potência mineral, né? A gente está entrando num ciclo de mineração, como o Johnny falou, de minerais estratégicos, transição energética. E uma das coisas que a gente tem visto nessas feiras que a gente vai, nos congressos, até mesmo no PDAC, que é lá em Toronto, o Brasil ele é uma potência muito grande na mineração. Tem muitos países que estão interessados nos ativos do Brasil. A gente acredita que é muito legal essas empresas júniores estarem participando do setor da mineração, prospectando, tendo interesse em alavancar o setor mineral do Brasil, e a gente acha que tem um futuro muito promissor aí na frente. Inclusive, as próprias pessoas que apresentaram lá no PDAC de outros países, assim, gente que lida com bolsa de valores, essas coisas, eles realçaram a mesma coisa. Eles falaram, invistam na mineração, tenham um bom projeto, e busquem investidores, porque isso vai ser algo que é possível, que está ao alcance do nosso país, né? Eu acho isso muito bacana, assim, a gente vê a gente colocando a nossa marca ali nesse grande mercado internacional. Exato. Que é a mineração, né? Isso eu acho muito bacana, assim. Ok. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês, tá certo? O podcast da mineração tem as portas abertas quando vocês quiserem voltar. Foi uma honra a participação de vocês aqui e, novamente, muito obrigado. A gente que agradece o convite aí, Johnny, foi uma honra poder participar desse bate-papo. É muito legal essa iniciativa desse podcast, achei bem legal. E obrigado. Estamos super de portas abertas aí para se um dia surgir outro assunto, a gente tiver conhecimento para ajudar. Isso aí não tenho dúvida. Doutor Yuri, muito obrigado também. Isso aí, Johnny. Até mais. Ok, até mais, pessoal, e até a próxima. Até. Tchau, tchau.